e eu ouvi aquela voz falando comigo assim, que não era para eu ir, igual quando eu conto para vocês do quando eu fui extrair meus dentes, que eu ouvi uma voz meio que aquela voz aquela voz insistente que não era para mim ir no dentista, não era para mim fazer aquele procedimento que era extrair os meus dentes, não era para eu ir. E falou ali, a palavra que vinha para mim era sobre prudência, a prudência, que o prudente vê o buraco e desvia dele, e o imprudente vai e cai nele. E eu falo com vocês que eu conversei ali, eu conversei com a minha amiga lá, assim, nós três estávamos ali de frente, ali no culto de intercessora, já o segundo culto de intercessora, que ali Deus abriu para mim, e como eu conto para vocês, quando eu fui, assim, a esposa do pastor, a pastor auxiliar, ela nos convidou para ir para frente, para estar ali participando, e mesmo assim eu fui, sentei no quinto banco lá, banquinho lá, organizei tudo lá na frente, sentei no quinto banquinho, e ali eu orando, eu falando com Deus, que Deus, eu falava assim com Deus, o Senhor disse que eu não seria enganada e nem confundida. E no momento que eu fiz, eu cheguei nessa altura da oração, eu senti meio que um impulso assim, ó, e eu empurrei o banco da frente, e senti meio que um impulso assim, me empurrando para frente. E ali na frente eu fiquei, gente. Eu conto para vocês assim que eu fui orando assim e eu dei um pulo assim, era como se eu fosse uma bailarina, eu dei um pulo no ar assim. Mas foram muitas experiências, povo de Deus, e assim, todas muito maravilhosas. E quando eu falo com vocês assim de contar meu testemunho em partes, é porque foram muitas experiências mesmo. Mas hoje aqui eu quero contar para vocês assim do evento que estava acontecendo, que aquele evento bombando, todo mundo comentava. E assim, eu não era para eu ir, não era para eu ir, não era. E no momento que eu me levantei, assim, eu tô falando com vocês que estava ali anunciando o evento, eu lá fazendo a obra, as meninas todas, uma comentava com a outra o que ia fazer, como que ia, ninguém me chamava, ninguém me incluía. E aí, povo de Deus?